é uma coisa que, quando eu vi, eu fiquei preocupado. O valor de recompra. Porque o valor de recompra você pode explicar? Por exemplo, deu 10 anos. O São Paulo quer recomprar a parte do investidor. Quanto o São Paulo vai ter que pagar? Eu vou explicar isso de modo simples. E acho que é mais fácil de entender até. Com uma analogia. É equivalente a quando você vai alugar uma casa, você paga um aluguel, você combina com o dono. Quanto vale a tua casa? Vale R$1 milhão e tal, 100 mil reais, eu vou comprar. O que você pagou de aluguel, no final não serve para nada. Você vai comprar a casa pelos 100 mil reais e tal. O que nós fizemos foi diferente. Foi um aluguel com opção de compra, vamos dizer assim, usando essa analogia. Então ele definiu que a casa vai valer 100 mil reais e a gente paga R$1.000 de aluguel. E a gente vai pagando, vai pagando. Em algum momento a gente decidiu comprar a casa, eu vou abater dos 100 mil reais sei lá, se eu fiquei lá 12 meses, os 12 mil reais que eu paguei. Se eu fiquei 30 meses, 30 mil reais que eu paguei. Então é mais ou menos isso. A gente vai fazer uma conta lá na frente, nessas janelas, 10, 15, 20 anos, e vai ser deduzido dessa conta a pagar o valor que já foi pago. É como se o dividendo anual, que na realidade chama rendimento de cota do fundo, abatesse esse valor a pagar. Mas eu queria trazer de uma maneira um pouco mais didática para a galera. Vamos supor, o São Paulo, pelo que eu tive de informação, o São Paulo, aos 10 anos, vamos pegar a janela de recompra de 10 anos. O São Paulo tem que pagar o valor que ele recebeu, 250 milhões, que quando assinar o contrato, esse valor ele é dolarizado, correto? Não, mas não é correto? Não é dolarizado. Não é, é porque lá na Galápagos eles falaram em dólar. A correção que é dólar, mas ele não é dolarizado no começo inicial. Mas tá. Segue. Então vamos lá. São 250 milhões de reais, mais 25% ao ano, menos tudo que a Galápagos ganhou nesses 10 anos. Então, só para a gente ter um entendimento. Vamos lá. 250 milhões. Mais, se a gente for falar de 25% ao ano, nós estamos falando aí de chegar numa conta de 870 e poucos milhões de reais. Chegaria em juros simples. É isso? Porque a grande dúvida que eu tenho é juros simples ou famoso juros sobre juros? Perfeito. Se for juros sobre juros, estamos falando de que daqui 10 anos o São Paulo tem que pagar 2.300 bi. Não. E tirar os lucros, ou seja, não sei quanto vai lucrar, mas fica aparecendo um valor que, assim, eternamente impossível de ser recomprado. Mas se são juros simples, uma conta básica para a gente entender seria 250 milhões, mais 25% ao ano, que vai dar uns 870 milhões de reais, numa conta bem genérica. Aí, tira o lucro. Quanto que se prevê que vai dar de lucro numa estimativa conservadora, para a gente poder entender que daqui 10 anos, quanto de fato pode acabar custando para o São Paulo? Chegar numa ideia mais ou menos próxima de quanto vai custar essa recompra para o São Paulo se o São Paulo quiser comprar parte do investidor. Perfeito. A sua analogia está perfeita dos rendimentos do fundo ao longo do tempo que são abatidos no final. Só que esses rendimentos são abatidos a cada ano. Vou usar o exemplo real que vai acontecer. São 250 milhões de aporte que não vão entrar no primeiro momento, mas suponha que, para simplificar, estamos no terceiro ano, já tem os 250 milhões aportados. Significa que, pela conta dos 25%, o investidor tem que receber, naquele ano, 62 milhões e meio de resultado da operação. Logo, o 30% dele tem que ser aquele 62,5. Se a gente vender naquele ano, né, o suficiente para pagar as despesas e ele receber 62,5, que é uma das nossas estimativas, eu já não devo nada a ele, e aquele ano já foi embora. Então, eu vou fazendo isso ano a ano, não no final, no 870. Vou fazendo ano a ano. Então, se tudo acontecer como a gente prevê, e eu gerar de rendimento o suficiente para pagar os 25% ao ano, no final, não tem que pagar nada. Só devolver o capital inicial que ele investiu. É esse o ponto. Então, tem um pequeno desentendimento nessa operação,
mas ela é simples, eu tenho que fazer essa conta todos os anos. Se a gente for capaz de gerar, como a gente espera, mais do que 62 milhões e meio de lucro, né, da parte do investidor ao longo do tempo, no final não preciso pagar nada, além do valor inicial que ele pagou. Daqui a 10 anos pode acontecer, por exemplo, da recompra ser de graça? Isso, é um cenário que a gente trabalha. É factível isso? É factível. Se a gente conseguir vender o que a gente imagina, esse ano vendeu 250, tal, a gente falou que não é possível, mas se você vender 300 milhões e esse é um negócio que dá de rentabilidade 50% aí, de mais ou menos de margem, se ficar com 150 milhões, ele receber um terço, 30% disso, né, 45, 50 milhões, eu vou ter que pagar 10 milhõezinhos até o final do período, entendeu? Só que vai ter ano, na nossa projeção, a cada 3 anos a gente vem no jogador a mais, desses 20 milhões de euros, que abate desse valor. Então, a gente termina que em um dos cenários a gente não precisa pagar nada para ter isso de volta.